que torna um acontecimento num acontecimento histórico? A gente precisa entender o que nos torna e que faz com que uma atuação de quem quer que seja reconhecida como algo histórico ou não histórico. Parece um pouco confusa essa discussão, mas ela é necessária e nós vamos fazer hoje, aqui no programa Falando de História. Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, sejam todo mundo bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Temos uma novidade aqui, tá, gente? Nós agora temos o nosso canal no WhatsApp. Lá você vai ter também, todos os dias, né, atualizado ali bonitinho, os nossos vídeos que nós postamos aqui, o link lá no nosso canal no WhatsApp. Então, se inscreva lá no nosso canal no WhatsApp, tá? Siga-nos lá. Porque a gente vai postar todos os dias o nosso conteúdo lá, o link dos nossos conteúdos aqui no YouTube. Então é uma forma também de você estar sempre atualizado aqui com os nossos vídeos, certo? Essa é uma novidade que nós lançamos essa semana. E também, né, peço a você aí que já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, assine, né, ali, acione o sininho das notificações, porque é muito importante. Nós já estamos à marca de 20 mil inscritos nessa semana. Nós atingimos essa marca também, que é muito importante para nós. Então, né, quero compartilhar a alegria de estar falando agora no canal com 20 mil inscritos. Você pode dizer que é poucos inscritos, que tem canais muito maiores, e evidentemente que tem, né? Mas para mim é uma grande alegria e eu gostaria de compartilhar com você, principalmente aqueles que estão, né, desde o início, e aqueles que chegaram agora e entenderam a proposta desse canal, né, eu quero compartilhar com todos vocês esta alegria. Até porque, gente, o Falando de História, ele começa lá em 2009, com um blog e com um site. Depois eu dou uma interrompida, ali em 2018, mais ou menos, ali para fazer a Voz da Legalidade, por causa do processo político de então. Depois eu retomo falando de história. Então, para mim, falando de história tem um significado muito grande. E o canal chegando a 20 mil inscritos é um marco importante, sim, no nosso trabalho. Então, né, quero também ter, né, os 20 mil inscritos lá no WhatsApp. Então, você aí, acione lá, inscreva-se lá no WhatsApp, inscreva-se aqui no canal se você não inscreveu, acione o sininho das notificações e bora aí pro vídeo. E deixe seu comentário também, que é sempre bem importante, muito importante. Gente, além também de compartilhar, né? Compartilha esse vídeo se você achar interessante para ti, pode ser interessante para outras tantas pessoas, hein? Então compartilha aí também, que é importante para trazer mais pessoas aqui para o nosso trabalho. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de mais pessoas interessadas na discussão histórica, na discussão da conjuntura política, da questão da valorização da cultura, do conhecimento, da racionalidade, né? E dito tudo isto, e ligando a isto, eu estava vendo, né, um programa essa semana aí de debate esportivo. O Luís Soares está no Grêmio, vai se despedir, né, vai jogar no que vem no Grêmio. E ele foi homenageado com a medalha do Mérito Farroupilha, cidadão de Porto Alegre também, e tudo mais. Ele recebeu algumas homenagens, né, justas, muito justas pelo que ele fez, né, no Grêmio. E aí a discussão, né, na enquete desse programa, tá? Eu vou dar o nome aqui, não tem problema nenhum, né, que é o Donos da Bola. Era, né, uma das opções lá se a atuação do Luís Soares foi histórica para o clube ou não. E aí a discussão ficou assim, né, basicamente há duas teses. E qual é a primeira tese? A primeira tese é a seguinte: a atuação do Luís Soares foi importante, mas o Luís Soares não foi campeão brasileiro, nem campeão da Copa do Brasil, teve um título de expressão nacional, por exemplo. Ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou a Copa Gaúcha, mas só isso também a nível regional. Quer dizer, houve, né, outros jogadores, o próprio técnico do Grêmio,
que foi campeão do mundo em 1983, e outros jogadores, né, que foram mais importantes no sentido de títulos para o clube. E aí a discussão é se é histórica ou não a atuação do Luís Soares. Tudo é histórico. Até mesmo o pior jogador do clube é histórico. Então a gente tem uma mania de dizer que é histórico é aquelas coisas muito boas. Ai, foi histórico a marca de 20 mil inscritos. Claro que é uma questão histórica para dentro da história do Falando de História. Mas, sem redundância, né? Mas, entretanto, todavia, os momentos infelizes, e eu tive alguns lá na Voz da Legalidade, também fazem parte da história. Então quando a gente diz assim, é um fato histórico, todos os fatos são históricos. Talvez alguns fatos ou acontecimentos são mais importantes que outros, e uns fatos ou acontecimentos representem marcos de transição de uma era. Mas tudo é histórico. Se a queda da Bastilha representou para a história da humanidade o início da Idade Contemporânea, não quer dizer que, por exemplo, uma disputa de terras no sul do Brasil entre dois colonos de descendência italiana, eu estou dando ficticiamente, tá? Que aquilo ali não seja histórico, que também é histórico. Tá? Vamos supor que esse é um fato real que eu estou contando aqui. Então história, tudo que relaciona-se ao ser humano, aos atos do ser humano, e que a gente pode refletir sobre isso, sim, é histórico. Tem coisas que são mais importantes no campo da macroestrutura, no grandioso, e coisas que são da microestrutura, mas tudo é história. Há um livro chamado O Queijo e os Vermes, autor Carlos Ginzburg. E Carlos Ginzburg traz, né, a história de Menóquio, que era uma figura extremamente menor, uma figura anônima. E a partir de Menóquio, da história de um moleiro chamado Menóquio, ele faz toda uma série de considerações, de reflexões, e traz-nos um exemplo típico de uma história vista de baixo. O que é uma história vista de baixo? A história vista da perspectiva de quem está na massa e não de quem está no comando. Porque geralmente a história tem uma questão relacionada a ser uma narrativa dos vencedores. Mas a gente pode também olhar a história de outro prisma que não o daqueles que detêm o poder, os que ditam as regras daquele momento histórico. Há os comandados, há os que são subjugados, que podem também nos trazer elementos para entender a conjuntura. Portanto, a discussão não é se a vinda de Luís Soares para o Grêmio foi histórica ou não para o clube e para o futebol do Rio Grande do Sul e talvez para o futebol brasileiro. É histórico. A questão não é que se torna menos histórico se teve um título nacional ou só um título regional. O que torna histórico são os elementos em volta. E tudo é histórico, porque é com certeza o jogador mais assim, com o currículo maior que teve no Grêmio. Mas ainda que, né, em outro contexto, em outra conjuntura, e talvez não jogando o mesmo futebol que o Soares, mas o mais importante atleta até então na história do Grêmio é o Renato Portaluppi. Porém, dentro da história do Grêmio nós temos figuras lendárias. Eurico Lara, o Tarcísio Flecha Negra, né, André Catimba, Jardel Paulo Nunes. Aliás, eu vi um gol do Paulo Nunes. Primeira vez que eu fui num Grenal na minha vida, eu vi um gol do Paulo Nunes de bicicleta em 1990 e lá vai pedrada na janela, né? Mas o que importa é que
o que é histórico. Tudo é histórico. Aquilo que nós valoramos mais ou que valoramos menos, tudo faz parte da história. E aí, o que você pensa disso tudo que eu falei? É isso, gente. Falando de história, em tempos em que precisamos falar de história, de cultura, de gente, de civilização, de conhecimento, contra a burrice coletiva que nós temos vistos nos últimos tempos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nada, né, dos nossos conteúdos. Quero desejar ao Soares, né, sucesso na sua carreira e agradecer como gremista a sua contribuição ao Grêmio. E o Grêmio vai continuar vivendo, vai ter as suas glórias. O Grêmio que já projetou Ronaldinho Gaúcho, que já projetou Jardel, que projetou Renato Portaluppi, no futuro vai ter um outro que vai estar lá também, né, fazendo gols e representando o clube na grandeza que ele é, né, e por isso que ele é o Grêmio. As instituições ficam, as pessoas passam, mas o que permanece são o legado delas. E isso também faz parte da nossa história. Mas eu quero, né, de coração dizer que sinto saudade de Soares, mas desejo a ele tudo de bom na sua carreira e ele vai estar sempre guardado no coração da gente. Embora, né, ressalva, poderia ter cumprido o contrato, né, Soares, porque teria mais um ano de contrato com o Grêmio. Mas não impede, né, isso de dizer que tu fez muito pelo Grêmio, sim, e com um time deficiente, né, que nós tivemos, e com um craque como o Soares, a gente foi muito longe. Poderíamos ter ido mais se tivéssemos um time à altura de Soares. Mas isso é questão futebolística, não vou entrar nesse mérito aqui, mas a história está registrada. É isso.